Podcast do DP Results, da comunidade DP Fora da Caixa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial aplicada ao departamento pessoal. E ninguém mais, ninguém menos, para me acompanhar nessa discussão sobre inteligência artificial, eu vou trazer aqui a Távira. Ela vai falar conosco sobre a inteligência artificial aplicada ao departamento pessoal. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse a quem está nos vendo e ouvindo. Muito obrigada pelo convite, gente, é um prazer estar aqui no DP Results, já na 4ª edição, e acabamos de sair de um painel com muitas discussões, muitos temas atualizados, né? Quem é a Távira? Eu sou a Távira Magalhães, estou aí no mercado há 25 anos, né? No LinkedIn vocês conseguem ver o meu currículo, mas o mais importante é que eu sou a mãe do Henrique e a esposa do Henrique também, e saí lá de Belo Horizonte para estar aqui prestigiando esse evento. Falar sobre inteligência artificial para o DP é algo muito bacana. Por quê? A gente tem aí alguns ganhos, ou vários ganhos. Quais, por exemplo? A gente pode fazer as análises muito mais rápido, usando seja a inteligência artificial generativa, seja aí exemplos de ChatGPT, Gemini, no qual a gente pega e faz a conferência, por exemplo, de uma folha de pagamento. Mas orientação da Távira, fica a dica aí. Tire os nomes dos colaboradores. Coloque nomes fictícios ou coloque sem nome a sua planilha quando você pedir a uma inteligência artificial que faça análise. Então, a análise ali do total compensation. Quanto que é a remuneração total daquele colaborador? Quanto que é o salário nominal, mais os benefícios e mais para profissionais que têm OTE, que têm a composição de salário nominal mais comissionamento. Como que está a recorrência de uma premiação para um colaborador? Isso a inteligência artificial traz muito rapidamente para você, né? Quais são as áreas que estão mais impactadas pelo banco de horas, mas também sugestão da Távira. Coloque nomes fictícios nas áreas. Por que, Távira, que você está falando isso? Porque tudo que você ensinar para a inteligência artificial, ela vai aprender. E quando outras empresas fizerem a consulta, e principalmente concorrentes, elas vão ter os dados. E são dados confidenciais. Lembra que a gente tem uma lei que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E cabe a você, enquanto profissional de DP, resguardar a identidade, o CPF, a idade, onde que esse colaborador mora e até o salário deste colaborador. Não existe aí essa transparência salarial. Quer ver outra dica que a inteligência artificial pode te ajudar muito? A gente sabe de uma portaria que começou a existir em 2023. Que portaria é essa? Portaria 14.611. O que essa portaria traz pra gente? Essa portaria traz que a gente tem uma equidade salarial de gênero, raça e como que o governo vem fiscalizando isso? Semestralmente, a gente tem que prestar conta para o governo, né? Março e agosto, o que a gente tem que fazer? A gente precisa estar com o nosso relatório redondo para que a gente disponibilize aí para os órgãos governamentais. Na lei lá da transparência da equiparação salarial. Então, você vai deixar para olhar isso no momento de entregar esse relatório ou você vai pedir a inteligência artificial para fazer as análises para você de equiparação salarial com relação à data de admissão daquelas pessoas? Qual o momento que você vai agir para você ser preventivo e mais assertivo? O sucesso de um profissional de departamento pessoal é a assertividade no provisionamento dos dados, das informações que ainda estão por serem solicitadas. Ótimo, o que mais? Eu posso olhar também quais os profissionais que estão com intrajornada e com interjornada. Eu posso olhar também, fazer um prompt, porque o prompt é o comando que eu passo para a inteligência artificial, para que ela calcule qual que é o valor de horas extras daquele departamento, daquela organização. Então, gente, é sem limite o como que a inteligência artificial pode nos auxiliar em análises, principalmente de muitos dados. E mais, a gente tem uma outra inteligência artificial que eu tenho usado bastante aí, que é a Lovable. Olha, consegui falar, Lovable, que traz pra gente os gráficos de uma forma muito bonita. Se você não conhece essa inteligência artificial, dá uma checada.
né? Ela entrou aí, ela está se despontando no mercado e você sai daquelas planilhas de Excel tradicionais para ir para algo muito mais profissional. Perfeito, nossa, foi uma introdução perfeita sobre inteligência aplicada ao departamento pessoal e esses indicadores transformar, ter cuidado com o LGPD é um ponto muito importante dentro do departamento pessoal, ainda mais com a adoção de inteligência artificial, tecnologias. Agora, Távira, uma pergunta importante. Quais os processos, na sua visão, já podem ser automatizados por meio de inteligência artificial dentro do departamento pessoal? Vários processos a gente já consegue automatizar. Quer ver um? Qual que é o valor de benefício que vai ser pago para aquele cargo? Se não teve mudança de cargo, não tem mudança de valor. Então, isso você já consegue colocar o agente de inteligência artificial junto com o machine learning dentro da sua planilha para colocar o cargo X, o valor é esse. Teve mudança na convenção coletiva, no acordo coletivo, você faz o ajuste. Né? Tem o valor do salário que você consegue conferir se teve erro de digitação, principalmente para o RH, departamento pessoal, que ainda utiliza o trabalho manual. Então faz o check, faz o double check. Férias, você consegue fazer também a provisão de rescisão pessoal. Então assim, qual que é a data de admissão? Qual que é o valor do salário daquele colaborador? Qual que é o valor? Ele tem OTE? Ele tem comissão? Ele não tem comissão? Quando for as férias dele, o que tem de verbas para o cálculo dessa rescisão? E você consegue, em menos de 1 minuto, ter um valor prévio, que ainda precisa ser criticado. Então, preste atenção. A inteligência artificial, ela nos auxilia muito, mas ela precisa ser ensinada. E quem ensina para a máquina é o humano. Então, confere qual o conteúdo que você está ensinando para a sua inteligência artificial. Lembrando mais uma vez, mesmo sendo repetitiva, não coloque nome da sua empresa, não coloque o CNPJ da sua empresa, não coloque dados que cheguem à conclusão que é sua empresa, porque o concorrente pode ter acesso. Távira, importantíssimo esses pontos. E agora falando sobre IA, potencializa ou aí vai acabar com a profissão do departamento pessoal nas organizações? Você acha que ela vem para somar ou não? Muitos profissionais aí têm medo eu não vou aderir aqui porque eu vou perder meu emprego. Qual que é a sua visão quanto a isso relacionado ao departamento pessoal? Vão perder o emprego e vão ser substituídos aqueles profissionais que não dominarem usar a IA para o departamento pessoal. Pessoal, é um presente que a gente ganhou em termos de tecnologia. Ela vem se aprimorando cada vez mais. Se você ainda está nesse momento de resistência, saia dele. Eu gosto muito de relembrar que eu iniciei minha carreira em 1999. Né? São 25 anos de carreira. E que em 1999 a gente usava a máquina de escrever. E se a gente colocar uma resistência... Datilografia. Eram 175 toques por minuto. E isso... Não importa hoje quantos toques você dá para o minuto. não tirou o emprego de ninguém, coisa assim. Então, eu saí da máquina manual para a máquina elétrica. A primeira folha que eu fechei em DOS, eu me senti assim, super uau. Eu falei, uau, estou entendendo tudo de tecnologia. E hoje a gente tem um presente para surfar essa onda que é a inteligência artificial, para contribuir com a introdução dela de forma adequada e bem utilizada. Então, utilize isso ao seu favor. Se você não está se qualificando, Távira, mas como que eu vou me qualificar? É muito fácil falar, mas como que eu vou me qualificar? Eu vou aprender a fazer os prompts, ou seja, aprender a fazer as perguntas que eu tenha a profundidade da resposta que eu preciso. E se aquela profundidade não veio, faça uma pergunta mais complexa, faça uma pergunta mais clara, fala para a máquina que ainda não é isso que você quer, peça para ela fazer correlações de indicadores. Galera, vocês vão se surpreender com a agilidade que vocês vão ter a análise e vocês vão criticar a análise. Olha que interessante, gente. Então, é um presente que eu vejo para a gente, profissional de departamento pessoal, para que a gente garanta a legislação, a consolidação das leis trabalhistas, o acordo coletivo, a consonância com as jurisprudências que estão aí ao nosso dispor. Então, eu só vejo ganhos na inteligência artificial. Sai dessa seara, se você ainda está aí falando assim, eu não vou usar. Use, inclusive, na sua vida pessoal, para que você comece a fazer perguntas, para que você comece a trazer agilidade para a sua rotina. Se existe algo que traz a
traz a mudança da perspectiva nossa, de sair da carga operacional e para a carga estratégica, por que a gente não vai delegar a parte operacional para aquela máquina e fazer a criticidade daqueles dados? Critique. Ainda existe muito desenvolvimento dentro da inteligência artificial, só que tem um detalhe, ele vai ser mais rápido do que a gente imagina. Távira, importante, né? E na visão, né, da resistência, agora, quais as barreiras culturais que a gente ainda tem, na sua visão aí, que ainda tem nas organizações para a adoção de IA dentro do departamento pessoal? Existe uma barreira que, infelizmente, ela existe, que é da própria liderança de desconhecer os ganhos que se tem. Porque o papel da liderança é desenvolver sucessores, um dos papéis. Isso. E na medida que ele tem receio de estar perdendo alguma coisa para a inteligência artificial, ele já perdeu. Porque ele está ali precisando quebrar os paradigmas dele. Então, o líder, ele precisa ser o primeiro a comprar que o time precisa desenvolver. Recentemente eu fiz esse movimento, eu levei todo o meu time para o Google. E a gente começou a fazer simulações dentro do ambiente do Gemini de políticas que eram feitas de uma forma de intranet, todas elas passaram agora para a inteligência artificial. E a gente tem um benefício que é a inteligência artificial falada, de voz, né, gente? Porque às vezes a pessoa tem ali e fala assim, nossa, mas essa política é tão grande. Então, assim, aquele número de e-mails recorrentes que eu tinha das pessoas perguntando assim, quanto que eu posso dividir o período de férias? Agora ele não tem mais, porque ele pergunta para um agente de IA e o agente responde. Ele pergunta para um agente de IA qual a data limite dele fazer essa solicitação de férias e o agente responde. Então, olha para você ver como que tira essa carga e o departamento pessoal consegue ficar muito mais estratégico. Importante, né? Você falou muito sobre o cuidado do nome da empresa, do nome dos colaboradores na hora de ter a adoção da IA. Como que a gente, nós profissionais do departamento pessoal, podemos evitar erro e garantir um compliance aí quando usamos o IA na folha de pagamento, num geral, num contexto? Esse é nosso papel e a gente vai ser cobrado por isso. Porque no dia que chegar uma multa do MTE, que não vai chegar mais por um agente que vai lá, né, bater na sua porta, ela vai chegar via DET. Isso. Você vai ficar surpreso com como que já vai vir as coisas muito decididas, porque já está tudo no e-social, a gente sabe disso. Então, o nosso papel é, desde o dia 1, manter o sigilo, resguardar o compliance, manter a identidade, não compartilhar dados sensíveis em hipótese alguma, né? E não fazer o lançamento nas redes sociais e nas mídias de forma alguma de algo que diz respeito ao colaborador, mesmo que ele fale ou que ele tenha escrito que tenha uma autorização. Então, muito cuidado com a forma que você divulga aqueles dados ou fala de algum caso, principalmente, sabe aonde, gente? Na mesa do bar. Porque às vezes você está dando um exemplo na mesa do bar e o colega que está ao lado é irmão da pessoa que você está dando exemplo. É namorada, é namorado, é parente. E aí, vizinho. Sabe o que você tem? Um processo civil e criminal de você estar quebrando aí algumas cláusulas de confidencialidade e você está expondo a pessoa sem o consentimento dela. Então, não só no lançamento diário que você tem que ter cuidado, porque olha que interessante, se a gente faz um lançamento inadequado e uma pessoa chamada João, a outra também chamada João, o João que tem um cargo de analista recebe o salário de um João que tem um cargo do diretor, você já demonstrou o valor do salário daquele diretor para aquele analista e daquele analista para aquele diretor que talvez não seja da área dele e ele não teria que saber e vice-versa. Então, muito cuidado, foco no seu trabalho, usa da inteligência artificial para checar os seus lançamentos, porque o manual está passível de erro. Isso. E é importante a gente ter o conhecimento do que pode e o que não pode dentro do IA, porque às vezes, Otávira, nós olhamos aí no mercado que os profissionais acham que eu posso subir um PDF integral e fazer uma pesquisa simples, mas a importância de conhecer o compliance e de
tanto compliance, fazer um prompt corretamente para me ajudar a uma análise. Qual que é? Aí me fala um pouco da importância de conhecer de prompts, de fazer um prompt para fazer uma análise de provisão de férias, uma análise de média, uma análise de cálculo. Qual que é a importância disso? É simplesmente eu chegar e pedir, ele vai me trazer essas informações? Então vamos começar primeiro no arquivo em PDF. Não se iluda, porque a inteligência artificial quebra esse arquivo em PDF e consegue mexer em todo esse arquivo. Então, se tiver a logomarca da sua organização, ela vai te responder com o nome da organização. Tá? Se tiver o CNPJ da sua organização, ela vai te responder com o nome da organização. Ela está bem treinada. Ela ainda não está uau, mas ela tem treino. Se tiver o endereço da sua organização, ela vai te responder e vai gravar isso na memória dela. Então, muito cuidado. O arquivo em PDF, ele pode até ser disponibilizado para inteligência artificial, mas faça a conferência daqueles dados sensíveis que a gente falou agora há pouco. E faça as perguntas que você realmente entenda que vai dar a diferença. Como, por exemplo, com base nesse arquivo, o prompt é a sua capacidade de fazer pergunta. Então, com base nesse arquivo, faça uma análise de forma especializada que vai ser criticada por pessoas que têm grande entendimento em departamento pessoal, já vai mudar a sua análise. Olha a forma que você faz a pergunta. De quantos profissionais estão apresentando marcação inadequada de intrajornada e interjornada? Faça uma comparação em porcentagem, depois transfira em gráfico, começa a fazer perguntas. Faça a inteligência artificial ser realmente inteligente. Dependendo do nível que a sua pergunta é feita, vai ser o nível da sua resposta. Então, quando você for fazer uma pergunta, fica sempre a dica. Fala para a inteligência artificial, se você não tiver o recurso lá do Deep Research, que é a pergunta mais aprofundada, você fala para a inteligência artificial que essa avaliação vai ser criticada por especialistas de grande renome da área. Ou coloca um especialista de uma instituição X ou Y que seja de renome. Você vai ver que ele já vai se dedicar um pouco mais à sua pesquisa. Perfeito. Távora, eu sou de uma empresa, né, vamos pegar um exemplo, sou de uma empresa que ainda não adotamos inteligência artificial, mas eu já convenci a autogestão, estou me convencido que eu preciso aderir às ferramentas para o meu dia a dia. Por onde eu devo começar em se tratando do departamento pessoal? O que eu preciso fazer? Porque eu tenho uma dificuldade, eu não sei mexer com inteligência artificial. O que eu, como profissional, preciso ter atenção, preciso seguir uma trilha, um caminho para que eu possa lograr êxito nessa adoção? Se você tiver dificuldade, você pode pedir a própria inteligência artificial para auxiliar você a criar um prompt. E o que a gente tem hoje, além disso, a gente tem, vou dar um exemplo, que no blog da Solids a gente tem vários prompts prontos que facilitam a vida de um profissional de departamento pessoal, como outras instituições também têm. Então hoje a gente também tem o benefício da gratuidade de materiais nas mídias sociais. Aprenda, traga para a sua realidade, faz sentido ou não, melhore esse prompt, coloque ele mais inteligente, e se você tiver dificuldade, converse com a inteligência artificial e fale: eu preciso criar um prompt que me traga o resultado X, com a análise Y e na profundidade Z, que a inteligência artificial vai te auxiliar também na criação deste prompt. Ótimo. Então, se eu seguir esses exemplos, eu já vou conseguir ter o norte e a inteligência já vai me dar um caminho a ser seguido para essa implantação. E o mais legal é você não pensar em prateleira. Porque, às vezes, o que uma empresa está fazendo em termos de análise de dados ainda não é o seu momento, ou está aquém do seu momento. Então, assim, quais são as análises que fazem sentido para a sua empresa? Eu sempre recomendo análises financeiras. Você colocar o valor do salário, o valor da hora e pedir cálculos. Porque o órgão mais sensível do corpo é qual? Já falava Delfim Neto, né? É o bolso. Então, na hora que você faz toda a análise financeira de uma organização, você se torna o setor mais estratégico daquela empresa. Mesmo porque a gente está com o maior centro de custo da organização, muitas das vezes, que é pessoas. Então, quando a gente para fazer uma análise financeira, mas sem divulgar novamente a identidade ou questões estratégicas da empresa, coloca assim, com base na convenção, por exemplo, eu trabalho com Sindados.
com base na convenção dos dados, com relação ao valor de pagamento de hora extra, como ficaria a hora extra de um colaborador que fez X horas, tantas no final de semana, tantos no dia de semana, com um salário X. Não coloca o salário também igual, coloca um salário aproximado, depois você refina e traz os cálculos com o prompt que foi criado para você fazer isso também ali e fazer as suas conferências. Então, é importante, na visão do profissional de departamento pessoal, trazer a inteligência como sua aliada, não como sua inimiga, né? Porque por tudo que você já nos trouxe agora, é sempre para ajudar, sempre para maximizar o tempo, né? Maximizar o tempo ali do profissional, para ele poder ser mais estratégico, fazer uma análise, entregar uma folha de pagamento, igual você falou. Pessoas custam é a parte que mais custa dentro da empresa. Em alguns segmentos, até 70% ali dos custos da receita ali, o custo vai com o pessoal, com benefícios, com folha de pagamento. E se eu conseguir maximizar isso, entender e estratificar em números por meio da IA, eu vou ter uma economicidade de tempo. E qual que é a visão aí de uma alta gestão que vê o profissional ou o departamento pessoal ou o seu RH utilizando inteligência artificial? Qual que é a visão da alta gestão quando se tem uma utilização de inteligência artificial como um meio, não único, para se tomar dados dentro de uma organização? O que eu percebo é que a alta gestão, ou os founders, ou os executivos, ou presidentes, aí dependendo do nome de cada organização e momento de cada organização, eles ficam muito mais confiantes que eles estão resguardados e com os profissionais adequados e valorizam esse tipo de profissional e não querem perder. E mais, você inspira outras áreas a também olhar para a inteligência artificial como aliada, porque às vezes as outras áreas estão em times diferentes. Então, ali naquele momento de negação, né, desse tipo de tecnologia. Então, além de você inspirar, você traz um resultado assertivo para o seu negócio e você contribui, inclusive, para o branding, que é a marca deste negócio, que fala o seguinte: a gente utiliza ferramentas tecnológicas atualizadas e temos profissionais atualizados. E algumas empresas, você ainda consegue ali um incentivo para se desenvolver em cursos mais aprofundados na área de tecnologia, se for do seu interesse, porque ele vai ver valor, aquela empresa vai ver valor naquilo que você está trazendo. Távira, você que está aí no meio, né, da inteligência artificial, conhece muito. Qual que é o futuro? O que você vê no futuro próximo, aí, a curto prazo, para a inteligência artificial num contexto do departamento pessoal? Quais são os próximos passos da inteligência artificial? O que você, nessas visitas que você está fazendo aí no Silício, no Google, você está aí no meio dessa turma que está respirando inteligência artificial, o que você vê de grandes inovações, grandes chegadas de AI para o nosso dia a dia? Que eu vejo que cada dia vai ser mais apurada a análise da inteligência artificial. Isso não vai demorar da forma que demorou outros avanços tecnológicos. Está muito rápido, né? Eu venho de uma geração que não existia o WhatsApp, né? E algumas pessoas tiveram resistência a ele. Hoje as pessoas não conseguem viver sem ele, até uma forma de comercialização de algumas atividades. Então a inteligência artificial já está nesse nível. Não negue, né? Utilize, surfe essa onda. Ensine a ela de forma adequada, utilize de forma adequada e faça as suas provisões por ela. Faça a sua auditoria de folha por ela, a sua auditoria de verbas por ela, todos os eventos de folha, né? Antes que você envie para o e-social, porque a gente sabe que por trás do e-social também já tem inteligência artificial que está cruzando dados. Então, ali, fique atento às alterações que vêm de retorno para você também, mas faça simulações de erros, porque a inteligência artificial ela vai estar cada dia mais ao nosso favor de simular e trazer a assertividade de uma entrega. Távira, a gente tem inteligência artificial e a gente está num momento que é um boom, que é os chatbots dentro do RH. Qual que é a sua visão? Quais os cuidados? Quais os benefícios da adoção de chatbots ali para conversar diretamente com os colaboradores dentro das organizações? Ótimo. Eu falo que a gente até passou desse chatbot e agora a gente está até no agente de inteligência artificial conversacional. Porque o chatbot, ele tinha um comportamento de mais frieza ali com a pessoa e a pessoa desistia de conversar com o robô.
O agente de inteligência artificial que está aí ganhando grande espaço no mercado, ele está muito mais inteligente para atender às suas necessidades. Então, assim, faça os seus agentes de inteligência artificial, comece a brincar com isso, comece a trazer dentro da inteligência artificial as possibilidades de criação de vídeos curtos que façam ensinamento para as pessoas. Então hoje a gente já vê que a gente usa muita inteligência artificial a nosso favor, fazendo vídeo para poupar o nosso tempo, pedindo ela para fazer de uma forma muito profissional, técnica e aprofundada, um vídeo daquele conceito, e você começa a treinar as pessoas com relação às temáticas atualizadas e sobra tempo, sobra slots para que você também se atualize. Porque o profissional de departamento pessoal que não se atualiza, aí sim ele precisa se preocupar. Não só de departamento pessoal, qualquer profissão, mas de departamento pessoal muito mais. Porque a gente vê uma série de portarias, uma série de recomendações acontecendo de uma forma muito rápida aí dentro do mercado. Então, para virar lei, existe às vezes um medida provisória anterior, mas a lei ela vem rapidamente. A gente vê aí pelo crédito consignado do governo. Então, um grande exemplo que a gente teve no ano de 2025 é isso. Isso, perfeito. O crédito era um MP, muitos esperavam que a MP fosse não virasse lei, fosse derrubada, né? E virou lei, ainda, como se diz, além de virar lei, ainda trouxe alguns penduricalhos ali de multa, se não se reter, se não descontar, se reter e não repassar. E já indo um pouco para o fim, Távira, quais os cases aí você pode trazer de sucesso na adoção de uma inteligência artificial dentro do departamento pessoal? Qual a satisfação desse case em relação à satisfação do empregado mesmo? Os seres humanos, né, principalmente aí a gente fala da geração Y e da geração Z, eles estão muito mais afoitos por respostas imediatas. Então, aquela antiga SLA, que é o tempo de resposta de um chamado, já não cola mais no momento atual. Então, é pergunta e resposta que eu quero a tomada de decisão imediata e assertiva. Então, isso já é um ganho de produtividade, velocidade e assertividade nas respostas imenso. E aumento de conhecimento para as pessoas, que as pessoas também querem conhecer um pouco mais das áreas. Porque a hora que a gente para perceber, o departamento pessoal ele detém muito conhecimento, mas estava só com ele. E aí um gestor precisa tomar uma decisão, eu falava agora há pouco no painel, faz total diferença para uma organização se você demite um colaborador no dia 14 do mês ou no dia 16 do mês. Qual que é a diferença? 1/12 sobre as verbas rescisórias. Faz total diferença se você faz um processo de desligamento na database. Qual que é a diferença? A multa de salário. Então, assim, fazer esses cálculos e sair do lugar de não pode e trazer um lugar de educação para que as pessoas tomem a decisão de fazer ou não, sabendo de quanto isso traz de custo para o caixa da organização. Então, eu só vejo ganho de produtividade, aumento de conhecimento, mais liberdade de tomada de decisão com dados e de forma assertiva. Távira, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, por trazer seu conhecimento sobre inteligência artificial aplicado ao departamento pessoal. A vocês que estão nos assistindo, agradeço por estar em mais um episódio, mais um tema aqui sobre inteligência artificial. Agradeço aí a presença de vocês. E Távira, uma mensagem de despedida, uma mensagem sobre inteligência artificial a quem está nos assistindo. Pessoal, mergulhem na inteligência artificial. Saiam na frente, estudar todos os dias. O que a gente sabia em 1999 não se aplica no mundo atual. Não parem, não se desatualizem, não se iludam com o suposto saber que a gente tem. Porque é isso que vai nos levar para onde a gente quer e cada dia galgar outros cargos e outras posições. Então, o saber hoje, ele está muito mais democrático para as pessoas que realmente querem. Basta você dar o primeiro passo e você dar o segundo passo e quando você perceber, além de andando, você vai estar correndo. Pessoal, agradecido, espero vocês no próximo tema aí, no próximo episódio. E Távira, mais uma vez, agradecido e muito obrigada pelos seus conhecimentos. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada a vocês aí que acompanharam a gente neste episódio.